E Deus vai me direcionando naquilo que Ele quer falar ao seu coração, ao meu coração. E a palavra, antes de ser trazida à igreja, ela corta também, obviamente, o meu coração. E Deus tem falado muito comigo, e eu falava hoje pela manhã em Santos, que às vezes, você vê alguém que tem uma vida correta, olha, uma vida santa, uma vida com integridade, uma vida submetida a Deus. São pessoas íntegras, honestas na obra do Senhor. Mas parece que tem algo ali travando o andamento ou a vida daquela pessoa. E algumas pessoas às vezes me procuram dizendo: bispo, olha, eu não sou uma pessoa incorreta, eu sou uma pessoa que eu temo a Deus, eu sou uma pessoa fiel, eu sou uma pessoa rendida à vontade do Senhor. E eu vejo exatamente isso na vida da pessoa. Eu falo, eu sei disso. Mas olha, parece que tem coisas que não acontecem, e às vezes nós justificamos algumas coisas, dizendo, não, amado, Deus tem um tempo certo, Deus sabe de todas as coisas. Mas Deus tem falado muito ao meu coração, que às vezes, sem que você perceba, ou sem que eu perceba, às vezes nós permitimos que algumas coisas, que são princípios de Deus, parece que eles vão sendo de alguma forma corrompidos nas nossas vidas, e nós vamos nos apartando da simplicidade, da pureza devida a Cristo, nós vamos nos afastando daquilo que é um princípio divino, e eu tenho aqui instruído na palavra acerca destes princípios, o princípio da obediência, seja o princípio da santidade, seja o princípio da paz, seja o princípio do amor, e Deus falava muito comigo, em um aspecto que eu vou tratar hoje, parece que é algo que nós conhecemos muito, mas eu lhe garanto, que o Espírito Santo de Deus vai lhe trazer hoje um renovo acerca deste princípio, que é perdoar. Perdoar é um princípio divino. E Deus falou muito ao meu coração esses dias acerca deste princípio, e talvez você chegue hoje aqui e você diga, bispo, graças a Deus, eu estou vivendo um momento da minha vida mais precioso, porque eu não tenho nada contra ninguém, eu já perdoei, eu já liberei perdão, louvado seja Deus por isso. Mas mesmo assim, é importante que você esteja atento e atenta à voz do Espírito Santo de Deus. Por quê? Para que você de maneira nenhuma permita nenhum tipo de sequela, ou para que você também hoje entenda pela palavra de Deus, se de repente não há algo aí, que seja aquilo que está impedindo você de viver aquilo que o Senhor já preparou para a sua vida. Então, em Colossenses, no capítulo 3, versículo 13, diz assim, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Pai, eu sei que este é um assunto, Deus, sério, eu sei que este assunto, ele entra, Pai, na intimidade das famílias, esse assunto traz à tona, muitas vezes, sentimentos que as pessoas escondem, preferem não tocar no assunto, talvez é um tema, Deus, que algumas pessoas camuflam muito bem, mas hoje nós não estamos aqui para camuflar um sentimento, hoje nós não estamos aqui, Pai, para esconder algo com um sorriso largo e como se tudo estivesse bem, porque nós temos aprendido, Pai, através da Tua palavra, que se nós não vivermos os Teus princípios verdadeiramente, as coisas não vão fluir nas nossas vidas, e nós queremos a restauração de tudo aquilo que o Senhor valoriza. Portanto, nos mostra, nos ensina e nos instrui, Senhor Jesus, em tudo que nós precisamos saber. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu falar uma coisa aqui para você, meu amado irmão, minha amada irmã. Desde que nós começamos a falar sobre os princípios de Deus, eu tenho aqui falado da importância disso, de nós vivermos os princípios de Deus. E talvez alguém possa pensar assim, mas bispo, eu tenho entendido, o irmão tem falado, mas veja só, nós não vivemos a nova aliança, o pacto da graça de Deus?
O pacto da graça de Deus não é o pacto de melhores e superiores promessas, aonde as quase 8.000 promessas da Bíblia Sagrada me foram entregues, foram destinadas a mim para que eu tome posse e possa vivê-las na minha vida? Exatamente, você está coberto de razão. Quem sou eu para questionar a autoridade da Bíblia? Agora, o que você precisa entender é que não é por obras, não é por sacrifícios, mas é por princípios. Porque existem princípios que Deus estabeleceu, e esses princípios são imutáveis. Por exemplo, um princípio que eu falei aqui da sementeira e da ceifa. Aquilo que eu planto, eu vou colher. Se eu tenho plantado respeito, eu vou colher respeito. Se eu planto amor, eu colho amor. Então, é um princípio. Então, nós não vivemos debaixo da lei mosaica, com seus 613 mandamentos e ordenanças, mas os princípios de Deus não foram revogados. Os princípios de Deus são o start para que a bênção se torne manifesta. Como assim? A bênção é tua, ela te foi entregue, mas para que você a alcance, para que você tome posse dela, eu e você temos que viver debaixo dos princípios que Deus estabeleceu. Então, mais ou menos para você entender, cada princípio dá o start a uma bênção distinta na sua vida. Cada princípio que nós aprendemos na palavra do Senhor, ele é o start para que você tome posse de algo que Deus colocou na sua vida. Eu falei aqui, por exemplo, sobre a humildade. Ou seja, quando há um coração humilde, um coração rendido, submetido, qual é o start da humildade? A honra. O oposto, a soberba precede a ruína. Então, isso são princípios que não há como nós dizermos assim, bom, eu vou burlar esse princípio aqui e eu quero vivenciar isso na minha vida. Não. Então, o tempo todo, o Senhor, através do seu Espírito, está falando aos nossos corações, para quê? Para nos direcionar, porque facilmente, nós às vezes vamos andando por um caminho, por um atalho, nosso coração às vezes se inflama, às vezes nós somos influenciados por um momento, por uma situação, por uma circunstância, às vezes você é tomado por um sentimento, alguma coisa acontece, o nosso humor muda, enfim, o tempo todo nós estamos tentando nos desviar, a verdade é essa. O tempo todo nós estamos ouvindo, sabe, vozes que estão nesse mundo. Mas olha o que o Senhor nos fala, através do profeta Isaías, como nós somos cuidados, amados. Olha como você é cuidado por Deus. Olha só, Isaías 30, 21. Quando te desviares para a direita, então isso é possível. Quando te desviares para a esquerda, é uma possibilidade. Os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Então você percebe que o tempo todo Deus está nos corrigindo? O tempo todo nós temos o Espírito Santo de Deus que está falando ao nosso coração. O tempo todo o Espírito Santo de Deus está falando conosco. Entenda uma coisa, quando nós oramos, a palavra de Deus diz que como ovelha que nós somos, nós reconhecemos a voz do pastor, não é? Como ovelhas, nós reconhecemos a voz do pastor, mas como pastor, ele reconhece a voz das ovelhas. Então, o tempo todo, o Senhor está falando conosco, seja através da palavra, seja através do culto como hoje, seja através de uma programação, de uma live, seja através da literatura, seja através de qualquer canal que Deus queira usar, o tempo todo Deus está falando comigo e com você. Então, esse é um princípio importante de nós entendermos, que Deus está sempre trabalhando para levar você para viver debaixo da vontade dEle. Olha, amado, eu vou dizer uma coisa aqui, às vezes nós tentamos nos desviar por alguns caminhos, sabia? Às vezes nós queremos pegar alguns atalhos e o Senhor vem com a sua voz e diz, olha, esse aí não é o caminho, olha, esse aí não é o caminho, olha, não vai por aí, porque esse caminho não é bom. O Senhor está sempre nos direcionando através da sua palavra. Por quê? Porque Ele não quer deixar você conduzir os seus projetos para um abismo. Deus não quer que você conduza a sua vida para um abismo. Não sou eu que estou falando, não, é a Bíblia. Provérbios 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Eu estou te mostrando aqui como às vezes nós fugimos de um princípio de Deus, como às vezes nós deixamos. Gente, deixa eu falar uma coisa, porque
queria frisar mais uma vez isso. Nós temos pessoas aqui que são íntegras. Olha, quem sou eu para questionar? São íntegras, são pessoas corretas, são pessoas de Deus. Então, são pessoas que têm uma vida no altar, uma vida com Deus, sabe, uma vida reta, pessoas de oração, pessoas agora pela internet, que eu sei, é incontestável a vida que você leva com Deus, todos nós, né? Mas, às vezes, nós não nos damos conta de como nós vamos permitindo algumas fissuras, algumas brechas, e a gente vai abrindo mão de alguns princípios de Deus. Isso aqui parece que não é mais importante, isso aqui não é como tem que ser, isso aqui não é mais, isso aqui. E aí você, sem perceber, você vai perdendo a sua identidade. Hoje tem pessoas na obra de Deus que perderam um pouco da identidade. Quando você vai conversar com a pessoa, você fala assim, meu Deus, essa pessoa... A gente vê mais coisas do mundo do que coisas de Deus na vida da pessoa. Não pode. Às vezes você vê mais a pessoa fascinada pelo mundo do que fascinada pelas coisas do Espírito, pelas coisas de Deus. E aí, aos poucos a gente vai abrindo mão de alguns princípios, e aí você não percebe, mesmo tendo uma vida bacana, uma vida com Deus, tem coisa travada aqui, a porta não abre ali, um milagre não acontece. Não estou dizendo, bispo, então não está acontecendo nada na minha vida, o irmão está querendo dizer que é porque eu não estou cumprindo os princípios de Deus. Pelo amor de Deus, não coloque palavras na minha boca. O que eu estou te dizendo é que pode sim haver áreas das nossas vidas que nós não estamos cuidando como nós deveríamos. Por isso o Senhor fala, olha a exortação que nos chega da parte do Senhor pelo intermédio do apóstolo Paulo, para nós observarmos. Olha que coisa interessante. Hebreus 12, 5. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezeis a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Então veja só, Deus corrige. Hoje é uma noite de correção, hoje é uma noite de ensino, hoje é uma noite de aprendizado, hoje é uma noite de amor, hoje é uma noite de cura, hoje é uma noite de libertação, hoje é uma noite de perdão, tudo isso proporcionado pela palavra de Deus. Ou seja, a palavra vai corrigindo o nosso caminho, a palavra vai nos instruindo no caminho que nós temos que andar. E um dos princípios que eu quero tratar hoje, depois desta pequena introdução, é o princípio do perdão, porque nós precisamos hoje, definitivamente, ter isso claro. Você pode até não querer perdoar, aí é uma opção sua, e aí você vai entender, eu não quero, a opção é minha, eu vou pagar para ver, eu vou entrar em rota de colisão com Deus, eu não vou viver esse princípio, eu quero arcar com as consequências. Ok, ninguém vai questionar isso, é entre você e Deus, mas eu não posso deixar de te instruir para que você entenda como é muito mais precioso, como é muito mais salutar, como é muito mais importante nós entendermos que o perdão, ele precisa ser liberado, porque ele é um princípio divino. A falta de perdão, amados, é a maior prisão que alguém pode se encontrar. E isso acaba acontecendo muito na vida de pessoas, homens e mulheres, dentro da igreja, fora da igreja, mas é muito ruim quando isso acontece dentro do meio evangélico. Por quê? Porque a falta de perdão cria um muro entre você e a pessoa que você não perdoou. A falta de perdão cria um muro, uma barreira entre você e Deus. Quando nós não perdoamos, além de nós criarmos um muro entre nós e a pessoa, nós criamos também um muro entre nós e Deus. Porque nós começamos a pensar que Deus é injusto, nós começamos a pensar que Deus tem que ser juiz como nós queremos, que Deus julgue de acordo com a nossa vontade, que Deus possa punir da forma que nós queremos que aquela pessoa seja punida. E o que é ruim nessa questão de quando nós não liberamos perdão? Porque sempre que nós não perdoamos, nós acrescentamos uma mágoa muito maior na nossa vida e no nosso coração. Agora, o que eu queria hoje trazer de novo para você? O que o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração, que talvez você diga assim, bispo, isso tudo eu sei, graças a Deus, eu sei, mas o que eu queria te trazer de novo da parte do Senhor hoje? Algumas pessoas não perdoam, porque acham que perdoar é dar um benefício à pessoa que lhe fez mal. Eu já pensei assim também.
Quando você perdoa alguém, parece que você está aliviando a barra da pessoa. Eu não vou perdoar, não. Porque quando eu perdoo, parece que eu estou deixando a pessoa sair por cima, impune. E nós temos este hábito equivocado de pensar assim: olha, se eu perdoar essa pessoa, se eu liberar perdão, eu estou dando um prêmio para ela. Esse é o pensamento que a maioria das pessoas tem. A ideia de perdoar como um benefício. Eu quero te dizer que perdoar não é um benefício para a pessoa. Perdoar é um benefício para você. Perdoar é um benefício para você. Eu vou te mostrar isso na Bíblia. Porque às vezes você pensa assim: não, eu vou perdoar essa pessoa, ela me feriu tanto, eu não vou dar esse gostinho de dar o perdão para ela. Não vou perdoar, não. Porque você acha que perdoar é dar um prêmio, é absolver a pessoa de uma coisa ruim que ela fez, para que. Não, amados, nada disso. Perdoar, na verdade, quando você perdoa, é um benefício maior para você. Porque você está trazendo cura para o teu coração. Tem pessoas que adoeceram, pessoas que contraíram doenças terríveis na vida porque não perdoaram. Pessoas boas, pessoas de Deus, mas que trouxeram uma amargura por tanto tempo no coração que desenvolvem câncer. Pessoas que são maravilhosas na vida, na família, para todo mundo, para a sociedade, mas tem algo, um entrave contra alguém, e a pessoa diz: eu não perdoo, ou aquele perdão mentiroso, não, eu já perdoei, está na mão do Senhor, e às vezes não perdoou. Eu tenho uma experiência que eu vivi, já contei isso aqui centenas de vezes, são uns 10, 12 anos atrás aqui na igreja. Eu tinha um sonho, imagina, cidade litorânea, o meu sonho era ter ar-condicionado na igreja. E a história aqui todo mundo já sabe. E eu um dia passava, fiz um orçamento, veio um senhor aqui, fez medição, não sei o que lá, 25 mil reais. 25 mil reais há 12 anos atrás, eram 60 mil hoje. E aí eu olhei aquele orçamento e disse: missão impossível. E continuei procurando, achei um senhor que tinha uma loja de ar-condicionado aqui na cidade. Ele disse: não, eu tenho uns aparelhos, eu posso fazer e acontecer, e eu, 12.500 reais. Eu falei: meu Deus, achei a bênção, Deus mandou a bênção. Só que eu fiquei desconfiado, disse: não, temos que fazer um contrato. Pegamos advogado da igreja, faz contrato, lê contrato, pus tudo o que tinha que pôr no contrato. Ele pôs lá manutenção de 2 anos, que o equipamento ele fazia, tudo no contrato. E aí um irmão em Cristo de um outro ministério me passou segurança. Eu chegava lá na loja dele: vamos orar junto, vamos orar, e aleluia, e um negócio, uma prateleira cheia de livro da igreja dele. Eu falei: meu Deus, eu estou no lugar certo. Eu falei: só pago mediante colocar a máquina. Não tem problema, nós estamos entre irmãos. Ele veio um dia, pôs a primeira máquina, eu paguei. Pôs a segunda máquina, eu paguei. Ele disse: agora eu preciso do dinheiro para pôr as outras. Eu dei o dinheiro, passado um tempo ele instalou. Uma semana, um mês depois, pifou duas ou 3 máquinas, eram 5, pifaram 3. Amados. Aí eu fui conversar, vou resumir a história porque é longa. Chegou uma hora que ficou insustentável, ele falou: estou chegando na igreja, 9 horas da manhã, eu aqui na frente. Dava 9, meio-dia, 1, 2, estou na esquina. Eu saía na rua, olhava: que esquina que esse cara está? Eu andava, ele não chegava. Falava: meu Deus do céu. Um dia eu cheguei na loja dele, ele estava lá, eu entrei. Falei: irmão, fui questionar ele: você está fazendo isso, você me fala que vai chegar num horário, você é um homem de Deus. E ele falou assim para mim: escuta aqui, ô pastor, você não tem um contrato? Eu falei: tenho. Então vai lá no fórum e executa. Eu respirei fundo, amados. Falei: não, amado, eu vou fazer o que a Bíblia manda fazer. Você está perdoado, você não me deve mais nada, segue o teu caminho, eu sigo o meu. Ele disse assim: aleluia, hoje eu vou dar testemunho na igreja, glória a Deus, aleluia. Amados, eu saí, vou falar para você, que eu sou um homem de Deus, eu não vou esconder conversa aqui não. Eu tive vontade de pegar um pedaço de pau e quebrar ele no cacete. Sabe aquele mexe comigo, mas não mexe com a igreja? Esse sou eu. Eu fiquei com vontade de quebrar ele num pedaço de pau. E eu fiquei pensando, nos irmãos aqui da igreja que não são muito crentes. Eu vou pegar o pessoal do grupo de louvor, vou levar lá, vou arrebentar ele de pau. Amado do céu. Eu dizia: eu perdoei, mas todo dia que eu passava em frente à loja daquele homem,
sabe o que eu pensava? Às vezes eu parei o carro uma vez e falei, vou tacar uma pedra de noite, escondido. E eu ficava olhando para ver se tinha câmera. Eu falava, não tem câmera, não tem. Cada domingo que eu chegava aqui para pregar, aí tinha uma irmã na igreja, que eu não vou falar o nome dela porque ela está aqui, ela ficava assim, ó. Porque eu tinha feito um carnê, e todo mundo pagando o carnê. E chegava aqui, ó, o carnê do ar, e o ar não funcionava. E tinha irmã que vinha dar o dízimo com o carnê do ar-condicionado. Chegava aqui com o envelope, quando era próxima da fila, ficava. Eu só pegava o envelope, porque eu vou te falar, a igreja precisava do dinheiro, que a vontade também era nem pegar o envelope. Ah, amados, mas eu fiquei com uma raiva daquele cidadão. Eu fiquei com uma raiva daquele cidadão. De vez em quando eu passava, eu via a loja dele lá, eu falava, eu preciso tacar uma pedra, eu preciso dar um prejuízo para esse homem. Eu preciso fazer algum mal para ele, Senhor, eu preciso. Aí chegou um dia, eu vim para a igreja, um calor, eu entrei aqui de tarde, me ajoelhei aqui, onde eu sempre gostava de me ajoelhar para orar. Eu estou aqui orando, Deus falou comigo. E Deus falou, a culpa não é dele, a culpa é tua. Porque você não acreditou que eu seria Deus para te dar os 60 mil reais para você pôr o ar-condicionado na igreja. E eu tomei um tapa na cara de Deus, falei, Senhor, me perdoa, o problema não é o homem, o problema fui eu que não acreditei, o Senhor teria me dado, o Senhor me deu esse prédio para a igreja, o Senhor fez tudo, compramos terreno, nós temos tudo, o Senhor me perdoa. Mas de verdade, eu saí daqui, entrei no carro, passei em frente à loja do homem, eu não sentia mais nada. Foi a primeira vez que eu senti o alívio, que de fato eu havia perdoado aquele homem. E eu comecei a orar por ele, falei assim, Senhor, esse homem é um coitado, ele é maluco, uma hora dessa ele vai levar um supetão aí. E eu comecei a ter um olhar de misericórdia para a vida dele. E depois, um procedimento desse, não preciso nem falar, fechou, deram um pedaço de pau nele lá, bateram nele, graças a Deus não, fui eu. Olha, você pensando maldade, graças a Deus não, fui eu. Enfim, e o homem saiu fugido da cidade. E às vezes a gente acha que perdoar alguém tem que ser da boca para fora. Perdoar tem que ser uma coisa verdadeira. Perdoar tem que ser algo assim do coração, sabe? Você diz assim, bispo, como eu sei que eu perdoei uma pessoa, bispo? Quando aquilo não te dói mais. Quando você não fica falando mal da pessoa para um e para outro. Quando você não fica difamando a pessoa, aí você perdoou. Porque enquanto você está difamando a pessoa, você encontra alguém, você arruma um jeitinho de falar mal da pessoa, você encontra alguém, você arruma um jeito de menosprezar, de prejudicar, você não perdoou. Você está se enganando. E aí, você não está cumprindo o princípio de Deus, e você não percebe que isso está travando a sua vida, está adoecendo você, está te fazendo mal. Por isso a Bíblia manda em Mateus 5,25, entre em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele, a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo, que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. O que o Senhor está divertindo aqui? Perdoa logo. Quanto mais você fica preso a um problema, a um negócio, e você fica preso àquilo, você fica preso a um sentimento, mas estou te falando a verdade. Eu não poderia subir aqui se eu não pudesse te falar a verdade. Eu passava em frente à loja do camarada, eu queria dar-lhe um cacete nele. Ave Maria, como diria uma irmã muito crente nossa lá de Santos, Ave Maria, eu queria pegar ele de pedaço de pau. Você imagina a angústia no meu coração, de olhar para a pessoa, e ele falar na minha cara, sabe, até que eu entendi, que o problema nunca foi ele, o problema, primeiro fui eu que não confiei que Deus podia ter feito o que Ele fez, e hoje a gente não tem esse problema, Deus tem nos abençoado, Deus tem nos honrado. Então, entenda que o perdão não é levar um benefício para a pessoa, é levar um benefício para você mesmo. Bispo, como eu sei que eu perdoei? Quando o teu coração, amado, não ressente mais o mal, quando você consegue orar por aquela pessoa, amém? Outro aspecto que Deus falou muito, muito ao meu coração, que é um erro que nós cometemos em pensar o seguinte, não, o perdão tem que ser dado a quem merece. Eu já pensei isso também, tá bom? Uma vez eu ouvi um pregador numa rádio,
eu estava dirigindo e eu não ouço rádio, a bispa sabe, eu só ouço rádio quando ela deixa o rádio, não é bem, no carro ligado, eu ligo o carro, o rádio liga. Eu liguei o carro, mas faz muitos anos isso, e um pregador falando assim, não, se a pessoa não lhe pedir perdão, você não tem que dar perdão, a pessoa tem que merecer o perdão. E ele falando aquilo, um pregador famoso, né, do Rio de Janeiro, mas ele está no Brasil todo. Eu falei, Senhor amado, isso não me desce bem. Eu queria te dizer que o maior erro que a gente comete é pensar que o perdão tem que ser dado a quem merece. E a gente fica querendo justificar o merecimento. Não, deixa eu julgar se a pessoa não está merecendo não. A pessoa fez aquilo comigo, não veio pedir perdão, não merece. A pessoa não está merecendo não. Aquela pessoa não merece. Deixa eu falar uma coisa para você, perdão não é merecimento. Merecimento é uma coisa, perdão não está ligado ao merecimento. Isso é o maior erro que nos contaram, isso é o maior erro que a gente já acreditou, isso é a maior invenção de Satanás para confundir você. Por quê? Porque a gente fica pensando, então, se a pessoa não merecer o meu perdão, eu não libero o meu perdão para ela. Se a pessoa não... Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você mereceu o perdão de Jesus? Você merecia? E Ele te perdoou? Mesmo sem você merecer? Então, o perdão... mas Ele é Jesus, bispo. O perdão não está ligado ao merecimento. Olha o que diz a Bíblia em Colossenses 3,13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa, caso alguém tenha o quê? Ou seja, o motivo não foi extirpado, a queixa está lá, ainda tem problema, ainda tem raiva, a pessoa não pediu perdão, a pessoa não se retratou, a pessoa não te procurou para te pedir perdão, é motivo de queixa. A Bíblia diz que ainda tem um motivo de queixa. Ainda tem motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Amado, tem gente que nunca vai te pedir perdão, amado. A verdade é essa. Tem gente que nunca vai reconhecer. Às vezes um crente não reconhece. Você imagina um ímpio, vai reconhecer. Às vezes tem crente que vem na igreja, oh, aleluia, glória a Deus, oh, Jesus é meu Senhor, sai na porta, o irmão está na porta, tem irmão que não perdoa o outro irmão, porque um dia pisou no sapato, ou porque não sei, fez alguma coisa na cantina, porque fez alguma coisa na rua, ou porque não pagou um dinheiro emprestado, então não olha na cara do outro. E crente, você imagina se ímpio vai vir pedir perdão para você? Você imagina se tem gente que vai bater na tua porta e falar, sabe, essa noite eu dormi e um anjo apareceu para mim, e eu vim aqui te pedir perdão, mas é muito difícil. Às vezes tem crente que tem um coração duro, não pede perdão. Tem crente que não abre o coração para perdoar. Então entenda, tem gente que nunca vai me pedir perdão, tem gente que nunca vai te pedir perdão, no entanto, cabe a mim e a você perdoar. Porque eu não estou dando um benefício para a pessoa, eu estou trazendo cura para o meu coração, eu estou trazendo paz para a minha alma, eu estou trazendo alívio para a minha saúde, eu estou vivendo o princípio que Deus estabeleceu. Você consegue compreender o que Deus está te falando? Por que, bispo, que eu tenho que perdoar? Porque isso é um atributo do Espírito Santo de Deus. Amados, por que nós temos que perdoar? Porque quando nós perdoamos, perdoar não é uma troca. Não faça do perdão uma mercadoria. Perdão é uma troca. Não, fulano, você perdoou? A gente quer justificar. Mas você perdoou? Não, a pessoa veio, me procurou, sabe? Aí parece que você está por cima. A gente quer estar por cima. Perdão não é isso. Perdão não é te colocar por cima de ninguém. Perdão é uma decisão, é um atributo do Espírito de sermos misericordiosos. É isso que a Bíblia diz. Olha só, Lucas 6,36. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Então o perdão é concedido através de um ato de amor. Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo, amai. Olha que loucura. Que loucura. Amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem. Bispo, se eu não consigo nem perdoar, eu vou amar o inimigo. Deixa eu te explicar o que é o amor. Porque, bispo, como é que eu amo o inimigo?
Deixa eu falar uma coisa, mas tem gente que nunca mais vai andar com você. Tem gente que nunca mais vai frequentar a tua vida. Tem gente que nunca mais vai ser digno de confiança. Não vai mais. Não significa que você não perdoou. Você perdoou. Eu tenho uma pessoa que é meu inimigo. O que é amar o inimigo? Amar o inimigo não é pôr na tua casa, fazer café com bolacha, água e sal, maisena recheada com margarina e sabão em pó, sei lá o quê, e comer com a pessoa. Não. O que é amar o inimigo? Amar o inimigo é não desejar o mal do inimigo. Amar o inimigo não é sair falando mal do inimigo. Amar o inimigo é não se importar em querer prejudicar a pessoa. Porque, amado, se a pessoa não me ama, não me ama, não quer o meu bem, eu então não posso amá-la e não tenho que querer o bem dela? Não. Isso é o que está no coração dela. Entenda uma coisa, pelo Espírito Santo de Deus, gente. Nem todo mundo vai gostar de você. Mas você, pelo princípio de Deus, tem que aprender a amar todo mundo. Não é conviver. Não é que você vai ser os melhores amigos. Não é que você vai conviver com a pessoa. Mas, como cristão, você tem que... Não viva desejando o mal de ninguém. Querendo que a pessoa se arrebente. Querendo o que mais? Que a pessoa quebre a cara. Querendo que a pessoa seja humilhada. Querendo que a família da pessoa seja envergonhada. Querendo que a pessoa perca tudo. Mas isso não é um coração cristão. Esse não pode ser o comportamento de um filho, de uma filha do Senhor, de um servo de Deus, de uma serva de Deus. Só que isso sorrateiramente vai entrando no nosso coração. Às vezes a gente sem perceber está desejando o mal do outro. Ai, bispo, é verdade, às vezes sem perceber você está lá, tomara quebra a cara também para se arrebentar lá. Não sei. Gente, nós não precisamos, a Bíblia manda amar o inimigo. A palavra de Deus manda amar o inimigo. Olha que coisa, às vezes uma pessoa que está te prejudicando, ela é muito mais passiva de misericórdia do que você imagina. Eu tenho auxiliado meu amigo, pastor Teodoro, que está construindo aqui em Itanhaém um instituto. E um dia desse de manhã, eu fui acordado com uma ligação. E haviam entrado no instituto, na obra, roubaram todos os fios do instituto, todos os fios, cabeamento, iluminação, coisa mais linda que nós deixamos no muro, tudo, roubaram tudo. Eu orei, coloquei nas mãos do Senhor, temos uma diferença de 5 horas daqui para lá. Quando eu consegui falar com ele, eu falei, pastor Teodoro, essa pessoa precisa da nossa oração, porque um indivíduo que coloca a sua vida em risco para subir no muro, para se jogar de um muro dessa altura, para entrar num lugar desse, para poder roubar fio, para poder derreter, para vender por um punhado de dinheiro, para comprar 2 ou 3 cigarros de droga, de coisa desse. Isso é uma pessoa que está sendo usada pelo inimigo. Prejudicou. Se eu pego um camarada desse, eu dou-lhe um pedaço de pau na cabeça. Não, amado, nós temos que orar por pessoas como essa, que estão aí fora precisando do amor de Deus, o mesmo amor que encontrou a minha vida, a tua vida, que encontrou a minha família, que encontrou a tua família, o mesmo amor que curou a mim, o mesmo amor que curou a você, porque nós mesmos na igreja, às vezes temos alguns comportamentos ruins, uns sentimentos ruins dentro de nós. A gente tem que, todos os dias o Senhor tem que soprar no nosso ouvido, olha, esse não é o caminho, olha, esse não é o caminho. Estou dizendo para vocês, eu passava o carro ali, eu falava, vou tacar uma pedra, não viu pelo menos um prejuizinho nele, eu vou dar, depois eu peço perdão para Deus, eu sei que Deus vai me perdoar, mas não é o caminho. Esse não é o caminho que nós temos que trilhar, o caminho do mal. O ímpio está aí para praticar impiedade. Como que nós conhecíamos, eu falei isso hoje de manhã, como que nós conhecíamos o povo cristão há 20 anos atrás na obra de Deus, na década de 80 e de 90, como que a gente conhecia o cristão? Como? Era pelo cabelo comprido, a mulher, né? Era um cabelo comprido, grande, né? A maioria das igrejas tinham esse costume, esse hábito, algumas já perderam. O que mais, né? Não usava nenhum artifício de pintura, maquiagem, não usavam nada. Então a mulher sempre com o rosto sem maquiagem, e a gente olhava e falava, olha, aquela pessoa é crente, olha, aquele ali é crente, pela forma com que a pessoa se portava, não era assim? Se vestia. E o homem, como que a gente percebia que ele era crente? Ele era com um terno, sempre de terno, uma Bíblia embaixo do braço, sabia? Você falava, olha, aquele ali é crente. Hoje
Hoje você vê, tem pastor hoje que prega com camiseta normal. Eu ainda tenho o hábito do terno, por enquanto, mas eu uso, né? Em Santos eu já não uso mais há muito tempo, uso uma camiseta. Então, assim, hoje você vê um pastor, você não sabe se é pastor ou se não é pastor, se é crente ou se não é crente. Como que a gente consegue perceber se alguém é ou não é de Deus? Pelos princípios. Pela maneira com que a pessoa trata os outros, pela maneira com que a pessoa negocia, pela maneira com que a pessoa vive, você consegue enxergar os princípios de Deus na vida daquela pessoa. Então, como servos e servas do Senhor, o que Deus quer falar hoje ao nosso coração? Talvez você está esperando alguém merecer perdão, e você está sofrendo. Você está esperando alguém que um dia vai bater na tua porta, sabe, arrependido, chorando. Pode ser que aconteça, mas não espere isso para você perdoar. Não espere isso para você se desvencilhar, para você quebrar esta corrente. Porque enquanto você vive fazendo isso, sabe o que você está fazendo? Você está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Você está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Efésios 6,30. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Olha, bispo, como que eu entristeço, bispo? Eu nunca ouvi falar isso, que eu posso entristecer. Como que eu entristeço o Espírito Santo de Deus? Vamos ver como. Longe de vós toda amargura. Olha, mas você não pode ser um cristão amargurado. Fala para o teu irmão, fala. Você não pode ser um cristão amargurado. Você não pode ser um cristão amargurado. Amargura não pode, amado. Amargura pode, igreja? Amargura não pode. Você não pode ser um cristão amargurado. Olha o que mais. E cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Então nós não podemos viver dessa maneira, sabe? Com raiva, com ódio, com amargura, alimentando. Uma pessoa não merece, bispo. Sabe? Às vezes tem gente, com todo carinho, amado, com todo carinho, tem gente que quer que bispo, sabe, eu fiz um negócio com o irmão lá, e ele me pisou na bola, e não sei o que lá, e ele quer, eu não consigo entender o que a pessoa quer. Eu falo, amado, vamos orar, não, porque, e aí eu falo, vamos orar, e aí passa uma semana, o irmão está aqui na igreja, aí o outro me encontra ali na porta, olha bispo, tudo bem, eu estou conversando, o bispo, além de ver que o irmão me prejudicou, deu a mão para ele. Esse bispo não presta. Aí já fica com raiva de mim. Mas deixa eu falar uma coisa. Quando alguém te prejudica, procura o irmão, conversa. Se ele não te der atenção, procura a igreja, nós vamos chamar, vamos conversar. O irmão não ouviu, nós vamos orar. É entre ele e Deus. E você perdoa, você libera, você segue o seu caminho. O que nós não podemos é achar que a gente vai viver arrumando encrenca, confusão com todo mundo, um momento aqui, um momento ali. Não. Nós não podemos viver dessa forma. Olha o que a Bíblia diz. Antes, 32. Sede uns para com os outros como benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, diga, perdão não é um merecimento. Diga, perdão é um ato de compaixão e misericórdia. Tem nada a ver com merecimento. Tem nada a ver com merecimento. O perdão é fruto de um coração benigno. O perdão é fruto de um coração, e ele flui de um coração benigno, de um coração que foi transformado, um coração que pertence a Deus. Sabe qual é a única pessoa, eu queria encerrar falando sobre isso, que leva vantagem quando nós não perdoamos? O diabo. Sabe quem fica te catucando para você não perdoar? O diabo. É o diabo que faz você ficar entrando na rede social da pessoa para ficar vendo a vida dela, para ficar com raiva. É o diabo. É o diabo que faz você ficar pensando na pessoa, tendo raiva, tentando arrumar, torcendo para algo dar errado na vida dela. É o diabo através da tua carne. Você está dando lugar à tua carne. Olha 2 Coríntios 2,10. A quem perdoais alguma coisa, também eu o perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado? Olha Paulo falando, gente, se é para perdoar, eu perdoo, porque se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo. Se eu tenho que perdoar, se eu tenho que pedir perdão, eu faço isso por causa de Jesus, Paulo está falando aqui. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os
desígnios. Ou seja, sabe o que o diabo vai fazer? Ele vai aproveitar toda e qualquer situação de mágoa, de descontentamento e de problema para poder gerar tristeza, amargura e problema na tua vida. Às vezes a gente não percebe isso, amados. Eu estou aqui com maior simplicidade te explicando isso. Às vezes você não percebe como tem coisa na sua vida travada, porque você está com raiva do teu irmão, você está com raiva do seu tio, você está com raiva do seu pai, você está com raiva da sua mãe, você está com raiva do indivíduo que te roubou, você está com raiva da pessoa que te enganou no ar-condicionado, você está com raiva do pedreiro que falou que ia e não foi, você está com raiva da pessoa que fez o serviço mal feito na sua casa, você gastou dinheiro, você está com raiva. Deixa eu falar uma coisa para você. Ou nós confiamos na justiça de Deus, ou nós nos agarramos na justiça dos homens, ou nós nos agarramos à justiça de Deus, ou nós vamos deixar a amargura, a cólera, a raiva, tudo tomar conta do nosso coração. Aí você, sem perceber, vai deixar de ser uma pessoa benigna, boa, e vai se tornar uma pessoa cheia de rancor, de ira, de raiva, que não confia mais em ninguém, que não acredita mais em ninguém. Amados, está assim de gente, que não vai mais à igreja evangélica. Você sabia disso? Olha, você é um privilegiado que está aqui. Tem gente que não entra mais em igreja evangélica, porque passou por uma igreja, lá foi enganado, lá foi tapeado, falou, nunca mais entra em igreja, igreja nenhuma presta, pastor nenhum no mundo presta, eu não confio mais em ninguém, porque em algum momento da vida passou por um lugar, sofreu uma decepção, guardou amargura e hoje tem raiva de todo mundo. Não deixe Satanás alcançar vantagem sobre a sua vida. Amém? Nós precisamos entender isso aqui. Eu queria encerrar te dizendo isso. Nós não lucramos quando nós não perdoamos. Nós não nos tornamos mais fortes e poderosos quando nós não perdoamos. Pelo contrário, quando nós não perdoamos, nós enfraquecemos e o único que lucra é o diabo. Então eu queria encerrar dizendo o seguinte: nós não chegamos no céu ainda, tá bom? E porque nós não estamos no céu, aqui na terra nós falhamos. E pode ser que um dia você vai falhar comigo. Sabia disso? Algum dia você vai falhar comigo. E sabe qual é o meu compromisso com você, que eu quero selar com você nessa noite? No dia que eu falhar com você, você tem que me perdoar. E no dia que você falhar comigo, eu vou perdoar você. E nós vamos continuar servindo a Deus, amando a obra de Deus e fazendo a vontade do Senhor juntos. O que eu quero que você entenda é que você é humano, você também vai errar com alguém um dia. E você vai pisar feio na bola, talvez em algum momento da sua vida com alguém. E você vai precisar do perdão dessa pessoa, e eu tenho certeza que Deus colocará no coração dela para que te perdoe. Nós estamos na terra, amados, nós estamos no mundo. Quem que nunca falhou, quem que nunca errou, quem que nunca deu mancada, que atire a primeira pedra. Então, às vezes a gente acha que nós somos as pessoas mais perfeitas do mundo, não somos. Nós queremos que as pessoas compreendam as nossas falhas, mas nós não compreendemos as falhas dos outros. Tem um monte de gente aí que falhou com você, nem sabe que falhou. Talvez você não está dormindo de noite, porque você está com... Você nem, bispo, eu não sei, não tenho nada, não tenho problema nenhum, mas lá escondido, lá numa gavetinha tem um negocinho mal resolvido. Resolva hoje em nome de Jesus. Resolva hoje em nome de Jesus. Abra o teu coração, pense aí, sabe? Fala, olha, realmente, que bobagem. Às vezes alguém te fez mal, te prejudicou. Bispo, mas o que eu faço com aquela pessoa que vive falando mal de mim? Faz o que o teu bispo faz, ore pela vida dessa pessoa. Amado, ore pela vida dessa pessoa. Bispo, sabe, a pessoa está falando mal de mim para o vizinho, a pessoa está me difamando, bispo. Amado, ore por essa pessoa, porque uma pessoa que está vivendo assim, a pessoa não está bem, a pessoa não está bem, não é feliz. Você tem que ter um olhar de misericórdia, ore por essa pessoa, para que Deus trabalhe no coração dela, para que essa pessoa tenha paz para viver. Agora não perca a sua paz, não está no seu controle, controlar o que está no coração do outro. Amados, nós aprendemos isso com Jesus, essa questão do merecimento. Jesus está ali para ser crucificado, começam a bater nele, arrebentam com ele, moeram ele de tanto bater. O que Jesus nos ensina ali no Monte Gólgota? O que ele nos ensina ali?
Ele olha para os seus agressores e diz: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Mas hoje eu entendo isso de verdade. Tem gente que se levanta contra a sua vida, a pessoa não sabe o que está fazendo. Ah, bispo, sabe sim, senhor. Amado, tem gente que está sendo conduzido pela carne, conduzido pelo diabo. Tem gente que a vida da pessoa, meu Deus, está tão esbagaçada. A pessoa não tem amor próprio, ela vai ter amor por você. Tem gente que não tem amor próprio, ela vai ter amor por mim. Tem gente que está só o bagaço na vida. Você acha que ela vai ter condições emocionais, espirituais, de fazer o bem para o próximo? Não vai. E às vezes você é o próximo que cruzou o caminho dela, infelizmente. Perdoa. Tem gente que perde o dia inteiro, porque está passando na rodovia, alguém cruza o caminho, fecha, xinga, às vezes bota o dedo para fora, xinga, e a pessoa fica o dia inteiro remoendo aquilo. Se eu pego, chega de noite em casa contando, no dia seguinte no trabalho, não, porque o carro, hoje eu passei na rodovia de novo, porque se eu encontro aquele indivíduo, misericórdia, já 2 dias perdido na vida, remoendo um negócio que pode parecer a coisa mais simples do mundo que eu estou te falando hoje, ou que você já saiba tudo isso, mas se você não aplicar esse princípio na sua vida, seguramente você vai viver, sabe como? Com um monte de sequelas, um monte de coisa mal resolvida, não vai ser feliz de fato, você não vai perceber. Eu queria encerrar dizendo, Jesus perdoou os meus e os seus pecados, e Ele nos ensina a perdoarmos, através da oração do Pai Nosso. Ele diz: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia, perdoai as nossas, assim como nós, a quem nos tem. Isso é um princípio, é uma oração que ele ensina, oração base, para nós extrairmos daí princípios dele, né? E um dos princípios é: perdoai como o Senhor nos tem perdoado. Amado, nós temos que perdoar. Eu queria orar com você nessa hora. Bispo, graças a Deus eu estou aqui, ao fim desse sermão, olha, esta palavra é para minha sogra que não veio, então você vai mandar o link para ela. Bispo, esta palavra, sabe, graças a Deus, ela reflete o que eu vivi, hoje eu não tenho mais isso na minha vida. Glórias a Deus, oh aleluia, vamos orar para que nunca mais tenha. Mas se você tem isso no teu coração, hoje eu queria que você, de verdade, pedisse para Deus sondar o teu coração, abra o teu coração para Ele, peça para Deus limpar isso de você, amém? Nós não chegamos no céu ainda, lá não vai ter nada disso, mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter que aprender a perdoar. Pedro perguntou para Jesus, quantas vezes? Jesus respondeu, quantas? 70 vezes? Num dia. Vamos falar com Deus. Pai, eu sei que o Teu Espírito é quem move os nossos corações. Eu sei que não é a força, Senhor Jesus, das minhas palavras, nem uma busca eloquente por convencer as pessoas, da minha parte, para que elas hoje possam verdadeiramente se libertar. Eu trago comigo a experiência que eu vivenciei, Deus, quando no passado, aqui na Tua casa, eu consegui entender que eu não havia conseguido perdoar aquele homem que havia fraudado a Tua casa. Mas hoje, Deus, aqui, eu quero que o Senhor esteja, Pai, agindo, trabalhando em cada coração, porque o Senhor sonda e conhece os nossos corações. Veja se há em nós, a começar por mim, se há algum mal. Senhor, se há no meu coração qualquer tipo de sentimento contra qualquer pessoa, eu te peço que pelo poder do Teu Espírito, o Senhor limpe isso do meu coração, da minha mente, dos meus pensamentos, ainda que eu não os enxergue, mas se há algo em mim, eu me rendo, eu me submeto totalmente ao Teu Espírito, para que pregando a palavra eu não venha a ser envergonhado, para que eu pregando o Evangelho, eu não seja motivo de vergonha. E se há alguém aqui entre nós, Deus, que precisa hoje perdoar, talvez alguém que precise até
pedir perdão. Alguém que precisa reconhecer o seu erro, a sua falha. Ou talvez alguém que sabe e aprendeu que o seu opressor, aquele que lhe prejudicou, nunca irá lhe procurar para pedir perdão. Mesmo assim, Deus, hoje, nós queremos liberar perdão. Assim como o Senhor nos perdoou, está escrito na tua palavra, perdoai vós. E nós, Pai, recebemos o perdão quando éramos ainda pecadores, vivíamos segundo o curso deste mundo, não tínhamos nada de bom para te oferecer, e o Senhor assim mesmo nos amou. Portanto, Deus, sonda o coração deste homem, desta mulher, talvez desta senhora que foi enganada, traída, talvez alguém que foi abusado nas suas emoções, abusado na sua vida sentimental, até mesmo na sua vida física. Talvez alguém que vem sofrendo abusos psicológicos. Talvez alguém que foi muito humilhado por uma pessoa. Talvez alguém que chegue aqui hoje dizendo, olha, me tiraram tudo, me fraudaram, eu fui enganado por uma pessoa da minha família que eu confiei, eu fui enganado por um advogado que pegou o meu dinheiro, eu fui enganado por uma pessoa que me seduziu, tirou tudo de mim. Pai, hoje nós não queremos, Pai, ao sair daqui, levarmos no nosso coração nenhum tipo de sentimento ruim contra ninguém. Deus, eu sei que isto é uma obra do Teu Espírito, é o Teu Espírito quem convence do pecado, é o Teu Espírito quem liberta, é o Teu Espírito quem sara, e é o Teu Espírito quem cura. E eu agora me rendo à ação do Teu Espírito, seja uma palavra que alguém disse que magoou, seja uma palavra que foi dita em hora inoportuna, que ofendeu a moral, a ética, a história de alguém, seja uma palavra que foi, Senhor, desferida por alguém que esta pessoa amava muito ou ama muito, mas lhe feriu e lhe machucou. Senhor, que agora essa pessoa consiga, através do Teu Espírito, submeter ao princípio do perdão. Porque não podemos, Deus, eu não quero, Pai, ninguém nesta igreja vivendo com um coração amargurado, com um coração adoecido, não, porque nós queremos ver Deus, nós queremos ver o Teu agir, nós queremos que as janelas do céu se abram sobre nós e que bênçãos sem medidas sejam derramadas em nome de Jesus. E você que recebe a cura no seu coração, na sua alma, nas suas emoções, diga amém, amém e amém. Oh, Deus maravilhoso, aleluia.